Você sabia que Corinthians e Nike renovaram seu contrato e que o São Paulo já fechou a venda dos name rights de seu centro de treinamento? Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre os dois temas e explica também por que a venda do Paulinho, do Atlético, para o Palmeiras foi anunciada e fechada em 162 milhões de reais. Explico também sobre a situação de Wallace no Cruzeiro. Tem novidades importantes no Flamengo. Te atualizo ainda sobre Fábio Carille no Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Chegando com uma dica especial para você, quero apresentar o mais novo parceiro do canal do Nicola, o MB, Mercado Bitcoin, maior plataforma de ativos digitais da América Latina, que conta com mais ou menos 4 milhões de clientes. Se você, assim como eu, ainda não investe no mercado digital, chegou a hora de mudar essa realidade. Tudo de maneira simples, fácil e gratuita. E o melhor vem agora, o MB acaba de lançar a campanha Um Bitcoin inteiro só para chamar de seu. Vou fazer um parênteses para contar que um dos meus objetivos de vida é ter um Bitcoin só meu. Até porque a gente está falando de algo que vale mais ou menos 600 mil reais. E no ano passado, o Bitcoin se valorizou cerca de 180%. Mas deixa eu te explicar como é que funciona a campanha do MB. Cada 200 reais negociados na plataforma garantem um cupom para ter a chance de ganhar um Bitcoin inteiro. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Para participar, basta apontar seu telefone para o QR Code que eu estou mostrando na tela ou clicar no link exclusivo que está na descrição desse vídeo. Depois é só fazer o cadastro no MB e abrir sua conta de forma gratuita. Importante, a campanha é válida até 17 de abril e quanto antes você se cadastrar, mais chances tem de ganhar. Vem para o MB você também. Agora sim, bora para o giro de notícias e a primeira informação é sobre o sorteio da Copa do Brasil que acontece nessa quarta-feira às 3 da tarde e vai definir os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Os 20 times que vieram da segunda fase se juntam a outros 12 times, são 2 potes e a gente pode ter confrontos entre grandes já nessa terceira fase. Quero contar também que Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, pediu a contratação de mais 3 jogadores para o Fluminense. Eles não devem chegar nessa janela que se encerra na sexta-feira, mas na metade do ano o Renato gostaria de um zagueiro, de um lateral e de um atacante. Já Lothar Matthaus, um dos ídolos do futebol alemão em todos os tempos, afirmou que Neymar no Bayern de Munique não tem nada a ver. Na declaração do agora torcedor é a seguinte, abre aspas, no Bayern não queremos um showman. O Neymar pensa muito em si mesmo. Tenho a sensação de que ele anda mais por ele mesmo do que pelo time, fecha aspas. Você concorda com o Matthaus? Já usa espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Santos. O balanço financeiro do Peixe de 2024 revelou quanto o clube vendeu e quanto faturou com transferência de atletas. Foram 31 negociações que asseguraram um lucro líquido de 127 milhões de reais, embora o movimento todo com as negociações tenha alcançado 207 milhões. E foram 80 milhões em contas a pagar. O jogador que mais garantiu dinheiro ao Peixe foi Marcos Leonardo, negociado com o Benfica por 81 milhões de reais e depois o Santos ainda embolsou mais 11 milhões com a transferência dele para o Al Hilal. Já o Joaquim foi vendido por 36 milhões, só que o Santos precisou pagar 14 milhões ao Cuiabá e mais 8 milhões em multas. Lucas Barbosa assegurou 11 milhões e meio de reais, Lucas Pires valeu 9 milhões de reais, enquanto o Patati foi comprado, ou melhor, vendido, por 6 milhões e 600 mil. Na sequência, o John assegurou 4 milhões e 900, o Pirani 4 e 600 e o Douglas 4 milhões de reais. Em relação ao Jean Lucas, tudo que o Santos faturou com a venda do atleta para o Bahia foi utilizado para pagamento do Mônaco. Só para completar, chamou a atenção nesse balanço financeiro do Santos o gasto com comissionamento de atletas. O Santos gastou 14 milhões de reais para empresários com comissões. Hora de falar sobre a reunião do Cruzeiro com torcedores organizados. O pessoal da Máfia Azul, a principal organizada do Cruzeiro, esteve no centro de treinamento da Raposa nessa terça-feira e foram os próprios torcedores que divulgaram esse encontro, afirmando que fizeram uma cobrança forte
contra o elenco e também diretoria. Alexandre Matos e os jogadores tiveram de ouvir os torcedores que exigiram respostas dentro de campo. Também de acordo com a Máfia Azul, o elenco se comprometeu a dar a volta por cima e começar a jogar mais futebol, segunda cobrança de torcidas organizadas no Cruzeiro em poucas semanas. Primeiro havia acontecido depois da eliminação no Campeonato Mineiro em fevereiro. E esse encontro forçado com o torcedor é mais um problema a ser resolvido internamente. Vale a lembrança de que o Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, já havia dado uma entrevista que caiu muito mal nos vestiários, afirmando que o Alexandre Matos errou em várias das contratações. Além de criticar o CEO do clube, ele ainda expôs os 18 reforços contratados desde o ano passado. Quero falar agora sobre um clima horrível para Fábio Carille no Vasco. Nem a vitória por 1-0 contra o Puerto Cabello na noite dessa terça-feira em São Januário pela Sul-Americana garantiu um clima mais tranquilo. Pelo contrário, o time foi vaiado e o Carille precisou sair correndo do gramado assim que o jogo acabou para não ser tão criticado, xingado e vaiado. Importante lembrar que alguns acontecimentos durante a noite da terça devem amenizar a possibilidade de demissão pelas próximas horas. Verratti e o Léo Jardim, que são as principais referências do time ao lado do Coutinho, saíram em defesa do treinador. O abraço dos jogadores depois do gol do Verratti, o gol da vitória, o abraço no Carille também atenuou um pouquinho desse clima em relação aos dirigentes. O torcedor está pegando muito pesado. Queria destacar uma declaração do Leonardo Jardim sobre essa situação. O goleiro do Vasco disse o seguinte: é uma das primeiras vezes na minha vida que eu vejo um time ganhar um jogo e tomar vaia. Já o Carille disse o seguinte, abre aspas, o torcedor tem o seu direito de protestar, mas eles têm que entender que isso não está ajudando. Depois do jogo vem e xinga, mas durante a partida está passando para dentro do campo e a gente sente um nervosismo desnecessário. A pergunta que eu deixo para você, torcedor vascaíno, é: esperaria pelo jogo contra o Sport no final de semana ou já demitiria o Fábio Carille, multa rescisória de R$500 mil? Hora de falar agora sobre o Flamengo, que deve ter a volta de Pedro aos campos nessa quarta-feira. Mais de 50 mil ingressos vendidos para o confronto de Libertadores contra o Central Córdoba. Pedro treinou normalmente nessa terça-feira e vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz. Imagina-se que ele possa ganhar alguns minutos na reta final da partida. Reforço super importante de alguém extremamente necessário dentro do elenco do Fla, até porque o Juninho, que foi contratado para ser o centroavante, nunca conseguiu repetir os feitos do jogador. Pedro, machucado há 7 meses, acabou se contundindo pela seleção brasileira. O tempo de recuperação poderia durar até 9 a 10 meses. A volta do Pedro aconteceu de forma antecipada. E a gente torce para que ele vá bem, até porque é jogador de seleção brasileira. Flamengo que tenta aumentar seu período de invencibilidade, são 27 jogos sem perder. Se passar sem derrota contra o Central Córdoba, chega a 28 jogos e pode igualar a marca do JJ no Flamengo de 2019. No próximo domingo contra o Grêmio, o Jorge Jesus havia ficado 29 partidas sem perder. Hora de falar sobre o São Paulo, que vendeu os name rights de seu centro de treinamento. Essa possibilidade vinha sendo ventilada entre dirigentes do São Paulo com o mercado há alguns meses. E o acordo se deu na renovação de contrato com a Superbet. Você sabe que Superbet e São Paulo assinaram um vínculo até 2030 que garantirá ao São Paulo 678 milhões de reais. Esse valor é fixo, com bônus atrelado a títulos. São Paulo pode alcançar até 1 bilhão de reais. Importante contar que o centro de treinamento do São Paulo, CT da Barra Funda, vai passar a se chamar Super CT. Até o avião que costuma levar o São Paulo nos deslocamentos pela América do Sul e pelo país também terá estampadas os logotipos da Superbet. São Paulo, com todo esse acordo, passa a faturar em 2025 78 milhões de reais fixos. E esse valor vai aumentando gradativamente a cada novo ano, até que alcança 140 milhões de reais em 2030. Trata-se do maior contrato de patrocínio master já fechado no país. Essa cifra de 678 milhões estabelece o São Paulo como recordista na marca. Mas, com uma observação importante, são 6 anos de contrato. Flamengo, Corinthians e Palmeiras fecharam acordos proporcionalmente maiores, mas por tempos menores. Só para arrematar em relação ao tricolor,
O Libertad venceu de novo nessa terça-feira e assumiu a liderança do grupo do São Paulo na Libertadores. Vitória por 2-0 contra o Talleres, são 6 pontos conquistados em 6 possíveis. O São Paulo tem 3 e recebe nessa quinta-feira o Alianza Lima no Morumbi. Hora de falar sobre Paulinho. Por que o atacante do Palmeiras foi comprado pelo Verdão por 162 milhões de reais ou 26 milhões de euros? Esse número consta no balanço do Palmeiras referente ao ano passado. A dúvida se deu porque quando da contratação do atleta no fim de 2024, o Palmeiras e o Atlético anunciaram um acordo de 18 milhões de euros ou 115 milhões de reais. Essa diferença de quase 50 milhões de reais, fazendo com que o negócio alcançasse 162 milhões, chamou a atenção. Conversei com o pessoal do Palmeiras e a explicação para esse acréscimo se deve ao repasse de 60% dos direitos econômicos do Gabriel Menino e do Patrick, volantes que estiveram incluídos na negociação. O Palmeiras e o Atlético fizeram questão de incluir um valor para esses jogadores para que o negócio pudesse ser contemplado na parte dessa matemática financeira, para que os balanços pudessem ser contemplados. Então, no final das contas, o Paulinho chega numa operação de 26 milhões de euros. Paulinho que somente agora começa a ser colocado à disposição, recuperado de uma cirurgia que ele havia passado em dezembro do ano passado. Diante dessas cifras, contratar o Paulinho foi um bom ou um mau negócio para o Palmeiras? Já usa o espaço para comentários e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Wallace, o mais criticado dos reforços do Cruzeiro na era Alexandre Matos. Volante que chegou do futebol italiano por 6 milhões de euros ou 36 milhões de reais pagos de forma parcelada. Só 5 partidas nesse ano, nenhum gol e nenhuma assistência, somadas às 17 partidas do ano passado, o Wallace tem 22 jogos, mais reserva do que titular, investimento alto. Mas é bom que se lembre que quando o Cruzeiro o contrata da Udinese, o Wallace também era pretendido por Palmeiras, Flamengo e Corinthians, negócios que inclusive foram divulgados pela imprensa, ou interesses divulgados pela imprensa. Confesso que em relação ao Wallace tinha uma expectativa excelente. Ele estava entre os maiores ladrões de bola do futebol italiano, mas com a camisa cruzeirense, independentemente do técnico, até agora não conseguiu vingar. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão teve seu contrato com a Nike prorrogado? Com um detalhe importante, essa extensão do vínculo até dezembro de 2029 foi a contragosto do presidente Augusto Melo. A Nike fez valer uma cláusula que permitia a ela a renovação automática desse acordo de fornecimento de material esportivo. A Nike é a mais antiga parceira do Corinthians. O Timão, na temporada passada, batalhava por um belo reajuste nos valores, por entender que a Nike banca muito menos ao Corinthians do que a Adidas paga ao Flamengo. Pois bem, a Nike, baseada no que já estava previsto no contrato, acresceu pequenas coisinhas e vai seguir mantendo um pagamento de 6 milhões e 200 mil dólares por ano como remuneração fixa, além de um aumento de 25% no repasse do valor líquido das vendas. Existem uma série de bônus atrelados a título e descontos em caso de desempenho ruim do time relacionado à parte esportiva. Corinthians e Nike que também discutem uma série de taxas que o Timão tem a pagar para a fornecedora de material esportivo. Até por conta dessa situação que eu acabei de contar, Corinthians notificou a Nike que não considera essa renovação de contrato legal. E a justificativa se dá porque a Fisia, que é a representante legal da Nike, é que teria levado adiante essa extensão do acordo. A estratégia do Corinthians é tentar anular a renovação do contrato. A questão vai parar na justiça, porque tanto a Nike quanto a Fisia já disseram que não há nada equivocado ou errado entre as partes. Só para completar o noticiário corintiano, o Timão empatou em 1-1 contra o América de Cali na noite dessa terça-feira, na Colômbia. O Corinthians sai perdendo e chega ao gol do empate em finalização de Mateuzinho, que desvia no adversário. O resultado não é dos melhores, mas pelo menos mantém o Corinthians vivo na briga pela classificação para a próxima fase. Em caso de derrota, o Corinthians poderia ver Huracan e América de Cali com 6 pontos e a chance de classificação bastante distante. E você, corintiano, que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!